Olá, pessoal. É, desejar aí um bom mini curso a todos. Agora a gente começa a parte propriamente dita, em que a gente vai falar um pouco do conteúdo, né, do mini curso. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Agora sim. Então, é, o nosso título é um reflexo turvo da realidade, imagens, indígenas, imagens e discursos anticoloniais. Eu sou o professor Márcio, mestre em História pela Universidade Federal do Paraná. Bom, a primeira coisa que é interessante a gente falar é sobre a fundação do SPI, né? Ele vai ser fundado ali em 1910, primeiramente com o nome de Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais. Posteriormente, a partir de 1918, ele passa a se chamar somente Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, né? Seu objetivo principal era prestar assistência aos índios em todos os estados da nação brasileira. O seu mote principal, o logo, digamos assim, a sua frase mais marcante, que é atribuída ao Marechal Cândido Rondon, é morrer se preciso for, matar nunca. Eu coloquei essas interrogações porque a gente vai fazer um questionamento dessa abordagem aqui, né? O método adotado pela expedição era o mesmo das outras feitas no país, desde do tempo do Marechal Cândido Rondon, né? Criava-se aí uma frente de atração que funcionava assim. Os sertanistas distribuíam presente aos indígenas, esperava-se que eles passassem a retribuir os presentes na fase de namoro. Na terceira fase, os índios convidavam os sertanistas para conhecer suas malocas. A quarta fase seria uma fase de consolidação da pacificação, constituía-se no estabelecimento de um acordo pelo qual, em resumo, civilizados e índios concordavam em não matar mais uns aos outros. Muitas vezes esse diálogo não era feito às claras, pois os índios praticamente se entregavam aos benefícios representados pelos presentes dos civilizados. Então, desde o período colonial, há uma grande interesse por parte dos indígenas, sobretudo nas ferramentas de ferro que facilitavam o trabalho que eles desenvolviam, tanto em cortar picadas na floresta, como derrubar, por exemplo, com machados de ferro a floresta para você praticar a agricultura de coivara e também para você cortar facas para você cortar carne e outros alimentos, né? Então, esses objetos eram extremamente é, requeridos pelos indígenas. Por último, os índios pacificados eram então agregados e entregues aos cuidados de funcionários de um posto, que se encarregava de dar a eles o atendimento de saúde, alimentação, ensinava métodos de agricultura dos civilizados. Assim, os índios
deixariam de atacar e matar os vizinhos ou trabalhadores que passavam pela região. Estava criado aí um novo posto indígena para esses índios aldeados. A solução era, então, a ideia de você trazer os indígenas para a civilização, para que eles virassem trabalhadores e contribuíssem para a nação, né? Então, a gente vai ver aí uma série de direitos dos indígenas eh, desrespeitados nesse sentido, por conta do SPI ter uma visão extremamente calcada num vínculo capitalista, né? Então, o órgão, por muito tempo, ele vai ter recursos disponíveis apenas por 10 anos. Depois, a ideia era toda autonomizar os postos indígenas com o trabalho dos próprios indígenas, né? Principalmente na agricultura, na pecuária, na venda desses produtos. O Marechal Cândido Rondon, ao longo de suas viagens, foi acompanhado de fotógrafos e ele publicou 3 volumes, uma coleção em que são colocados muitas fotos, muitas imagens. A Maria Cláudia vai falar um pouco mais sobre isso. Eu também vou trabalhar com essas imagens. E esses índios, a gente tem o volume 1 dos índios do centro, noroeste e sul de Mato Grosso, os índios. O volume 2 é Índios do Brasil, das cabeceiras do Rio Xingu aos rios Araguaia e Iapoque, e os índios do Brasil do norte ao rio Amazonas. As principais críticas que esses volumes recebem são que muitas fotografias não são identificadas a etnia, não há uma divisão clara étnica por tronco linguístico, por cultura. Então, e são fotos que tentam mostrar justamente o trabalho do SPI, né? Quando chegam, os índios estão normalmente nus. Posteriormente, são mostradas fotos dos índios vestidos, fazendo tarefas civilizadas. Eu vou mostrar essas imagens para vocês. A representação, é, a noção de pacificação dos índios tinha claramente a intenção de dar um caráter de heroísmo e inovação aos trabalhos do agente do FCPI. Mas muito se sabe, e a Maria Cláudia vai falar um pouco sobre isso também, que a maioria dos indígenas contatados pelo órgão já tinha contato com brasileiros, já fazia trocas, e até com os portugueses, né, antes, no período colonial. Ao contrário do que se propagava também, esses índios não estavam em estado de guerra contra a civilização nacional, pois inúmeros grupos já mantinham, em alguns momentos já tinham relações com os brancos, né, com os não indígenas regionais. Aqui a gente vê uma dessas imagens, né, que é essa ideia de vestir os índios. Então, justamente eles estão nesse momento. Uma das primeiras coisas que os agentes da SPI faziam era vestir os índios, né? E justamente como sendo a roupa a representação da civilidade, né? Em detrimento da nudez, que seria algo ligado aí ao primitivismo, né? Ao selvagem, à natureza, ao estado de natureza. O álbum, simultaneamente, pelo seu título tão abrangente, Índios do Brasil, e pela autoridade de seu suposto autor, dá ao público o produto do labor expedicionário. Fornece imagens de povos indígenas habitantes de boa parte do território, definido como nacional. Inclui certos grupos sobre a atribuição de indianidade
exclui um conjunto significativo de outros, ainda que esses estivessem também sobre a ação do serviço, sobretudo aos situados aí no norte e no sul do país. Então, há muitas críticas, por exemplo, de alguns grupos não aparecerem nessas imagens, né, em detrimento de outros, escolhas que foram feitas pelo SPI aí e que não foram justificadas a ausência de vários grupos nos volumes, nos 3 volumes. Aqui a gente tem uma troca de brindes, né, que era característica da expedição do, do Marechal Rondon, assim como dos funcionários do SPI. A gente pode notar que a maioria dos funcionários da SPI que ia fazer esse contato com os indígenas eram, eram militares, né? Ao contrário, por exemplo, do que vai acontecer com a FUNAI depois, que vai ter um corpo mais de sertanistas, indigenistas e antropólogos e pessoas ligadas com a questão indígena, né? O SPI ele vai privilegiar militares em seus postos de trabalho. A troca de brindes pode-se ler a pacificação como uma estratégia montada sobre várias técnicas semióticas. Inicia-se pela busca de sinais, vestígios, para usar os termos dos textos de época da presença indígena, para, através de sua adequada interpretação, conduzir um povo em estado de natureza, de guerra, sem atos de violência aberta, a compor a relação com o conflito assuma outras formas, né? Então, era uma visão que o SPI tentava passar, que esses índios estavam em estado de guerra contra a civilização e que o SPI ia lá fazer essa pacificação. Mas muitos grupos já tinham convívio com os regionais, os moradores locais próximos a essas a esses grupos, né? Então era também uma forma de criar um heroísmo desses agentes. Aqui mais uma imagem aí de troca de brindes. A ideia geral da pacificação, comandada por agentes do órgão, consistia em mostrar como a tecnologia dos brancos era capaz de passar por cima de qualquer resistência bélica organizada pelos índios. Os postos de atração da SPI seriam, nesse sentido, uma espécie de convite aos índios para aceitarem essa superioridade, iniciarem sua participação nesse mundo novo da tecnologia. Sabemos que parte significativa dos índios sempre demonstrou querer participar da tecnologia dos brancos, sendo que há inúmeros relatos do Brasil colonial até a contemporaneidade em que os índios só se aproximam de moradores regionais ou frentes de contato do Estado quando estão interessados em machados, ferros, facas, dentre outros instrumentos. Então, havia esses índios, muitas vezes, eles estavam há décadas ou até séculos trocando com os não indígenas, né? Nessa troca em que eles pegavam os objetos, iam para a floresta, quando precisavam, voltavam novamente. Então, era uma relação de interesse, né, pelos objetos que eram extremamente apreciados, pois eles diminuíam o tempo de trabalho, né, desses grupos. Aqui a gente tem, né, apesar de todo o heroísmo do SPI propalado por Rondon e seus correligionários, os funcionários da SPI, há relatos em que doenças que os índios eram tão vulneráveis como sarampo, a varíola, que é uma doença extinta, né, hoje,
mas muito comum até a década de 50 do século XX, e até a gripe eram transmitidas intencionalmente pelos agentes de contato. Essa questão é colocada por Antônio Carlos Lima, que tem um livro chamado O Grande Cerco de Paz, que, na minha opinião, é o melhor livro sobre o período, né? E ele é até hoje escrito. Além disso, o SPI contava com parcos recursos dentro da estrutura dos órgãos federais e não poderia garantir a abastança de mercadorias e inovações prometidas nos primeiros contatos. Na verdade, não havia nenhum benefício que vinha com a pacificação, pois a mortandade era enorme, beirando um etnocídio, muitas vezes ajudado com a abertura do caminho para que as terras indígenas fossem invadidas por regionais, por diversos interesses, agricultura, exploração mineral, madeira. Então você vê que esse trabalho de pacificação fazia com que os regionais pudessem circular pela área, trazendo doenças, né, que faziam com que houvesse uma mortandade é, muito grande, né? Davi Yanomami chega a falar que 60% da aldeia dele faleceu durante o contato, né, que foi feito também aí na década de 60, na transição do SPI para a FUNAI, né? Então, você vê o extremo prejuízo que é o contato para esses grupos e que é propalado como uma espécie de heroísmo. Além disso, os remédios, aqui a gente vê nessa imagem o momento de distribuição dos remédios. Os remédios demoravam a chegar, às vezes não havia recurso. Era um órgão que, assim como a FUNAI hoje, recebe parcos recursos do governo federal, então é uma dificuldade muito grande de trabalho, né? E a gente vê uma das fotos dos álbuns, né, dos livros, dos 3 volumes, ó, alguns de mais de 5 quilates foram colhidos à nossa vista, diamantes em abundância em lugares ainda inexplorados. Então havia justamente essa intenção de colocar, de remover os índios dessas áreas, né? Fazer com que as terras deles, fixando eles num posto, aldeando, né? Eles numa localidade, que o resto da terra pudesse ser aberta para exploração agrícola, para exploração mineral, para exploração de madeireiras, para o progresso do país, entre aspas, né? O progresso custava a mortandade dos índios e justamente também a, a transformação da cultura de uma forma não de uma forma que provoca um etnocídio, né? A partir do momento em que, por exemplo, os indígenas são privados de falar sua língua e perdem todo um conhecimento ancestral milenar. O SFI tinha dificuldade em prestar a necessária assistência aos índios, devido à falta de recursos financeiros, humanos e o apoio judicial, e a dizimação de tribos, a invasão de terras indígenas e a exploração do trabalho do índio continuavam a ocorrer, né? A chefia indígena, a gente tem, por exemplo, o caso das chefias indígenas, né, aqui no Paraná. É, no ano de 1940, em plena vigência do Estado Novo do ditador Getúlio Vargas, foi criado pela SPI o posto indígena Cacique Capanema, na área onde José Capanema, filho do Major Cretã, liderava uma comunidade caigã.
esta mesma política indianista do Estado brasileiro, que transformava antigos aldeamentos em postos indígenas do ICBI, também trazia consigo outras implicações sociais que afetavam os índios. A partir desse momento histórico, lideranças indígenas tradicionais, como Cacique e Capanema, perderam espaço político para os chefes de posto, que passaram a impor sua autoridade e sobre os povos tutelados. Nesse período, funcionários brancos dirigiam a vida das comunidades indígenas pacificadas e confinados em pequenas porções de terra pelo Serviço de Proteção ao Índio. Então, o- os chefes de posto acabavam, de uma certa forma, tirando, é, deixando a visão de liderança indígena antiga de lado e quase que sendo espécies de capitães, sargentos desses índios, agindo de forma cruel, usando de castigos físicos, criando prisões, uma série de coisas que eram desconhecidas pela cultura indígena, né? Então, desagregam o chefe de posto, faz com que a chefia indígena sofra, na sua forma mais tradicional, né, sofra um grande revés. Por último, eu ia falar um pouco do caso dos Parintins, né, que durante os anos de 1921 a 1925 houve a pacificação dos índios Parintins, conhecidos aí por seu grande trabalho juntos aos Guarani. Nimões da Gil participou de toda a negociação que se estabeleceu com o contato. Caso dos Parintins, os ataques indígenas com armas não eram respondidos com forças pelos agentes dos povos do, os agentes dos povos indígenas do SPI. A ideia era demonstrar uma capacidade superior de proteção. Além disso, utilizava-se uma técnica de oferecer brindes para que os ataques fossem cessados. Uma outra tática interessante passava pela figura do intérprete, que era utilizado na pacificação. Em meio a flechadas de todos os lados, as línguas indígenas eram colocadas para intermediar o cessar-fogo. Nimões da Ju fez esse papel em Tisparim-Tintim. O intérprete permite ainda que o conquistador seja superior em compreensão, entendendo sem ser entendido. Aí a gente vê uma imagem dos indígenas Parintins utilizando o gramofone, um símbolo de civilização para a época, né? Uma grande inovação tecnológica nesse momento da Belle Époque, né? Então vejam todos vestidos, mostrando, tentando mostrar justamente como o órgão trazia essa civilização para os indígenas, né? Como a gente já falou um pouco sobre o posto indígena, né? Que ele era esse lugar que era a partir depois do período de atração, ele era instalado e passava a ser aí um lugar em que tentava agenciar esses trabalhadores para que o posto fosse autossuficiente e não criasse, não desse prejuízos, né, ao governo e fosse algo autônomo, né? Então eles acreditavam aí que o conceito de aculturação era muito utilizado na época e acreditava-se que o índio, ao longo desse processo de integração, ia deixar sua identidade de lado, ia virar um brasileiro, né, um trabalhador brasileiro, ia a fazer parte da chamada civilização, entre aspas, né? Para finalizar, o SPI foi extinto em 1967 por causa da corrupção endêmica dentro do órgão, dando lugar à Fundação Nacional do Índio.
né? E no final de outubro de 1967, em meio a escândalo da comissão de inquérito que foi feita, né, chamado Relatório Figueiredo, o ministro interino da Agricultura, Porto Sobrinho, entregou ao presidente Costa e Silva um projeto de lei que previa a criação da FUNAI. A FUNAI foi resultado da fusão da SPI, do Parque Xingu, que tinha uma certa autonomia, e do Conselho de Proteção ao Índio, né? Então, dessa forma, a gente finaliza essa, essa apresentação nesse tópico, né? E a professora Maria Cláudia vai falar especificamente aí mais sobre os filmes que foram produzidos na época do SPI. Até breve.